capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 20 até o capítulo 9, versículo 7. Essa leitura corrida do versículo 20 do capítulo 8 até o versículo 7 do capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olhando para a terra? Eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como nos dias, ou no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e do seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Há um pensamento de um escritor onde ele diz o seguinte: o homem não está contente de ser homem, mas ele não sabe a que voltar ou como reintegrar um estado do qual perdeu toda a recordação distinta. A nostalgia que tem é o fundo do seu ser, e é por ela que se comunica com o que lhe subsiste de mais antigo. Esse escritor é o Emile Cioran. Está falando sobre essa sensação que há na humanidade, né, de que alguma coisa está faltando, que alguma coisa se perdeu. E essa vida, aquilo que a gente pode encontrar no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no caminhar da história, o que nós encontramos não nos satisfaz plenamente. Nós temos vários testemunhos de pessoas que chegaram num ponto da sua vida, usufruindo tudo aquilo de desejável pelo ser humano, e encontraram depois o tédio, a insatisfação, a infelicidade. Na própria Bíblia, nós temos o livro de Eclesiastes, o livro que vai mostrar o depoimento, o testemunho de uma pessoa que chegou no ponto máximo de riqueza, de bens, de propriedade,
de usufruir os prazeres, né, sensuais, os prazeres da nossa natureza física, mas tudo isso, ele disse, foi correr atrás do vento, vaidade de vaidade. Quando você lê, por exemplo, a biografia do Raul Seixas, um cantor que teve um relativo sucesso em nosso país e que vem a terminar os seus dias, né, bebendo, consumindo muitas drogas, né, que teve a oportunidade de, inclusive, ser casada com uma mulher evangélica. E seus biógrafos dizem que ele já não bebia ou não consumia drogas no final da sua vida para ter prazer, ter algum efeito prazeroso, mas era apenas para fugir da dor, para fugir da angústia de viver. É mais ou menos isso que esse escritor, Eliú Cioran, está falando aqui. Ele sabe que alguma coisa está faltando, ele não está contente com o seu ser, mas ele não sabe a que voltar, como reintegrar a sua natureza perdida. No domingo passado nós vimos que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz, é ele que traz esse aspecto de integrar o nosso ser, uma expressão bíblica que é shalom. E agora no texto que nós lemos aqui, vocês percebem que se repetiu várias vezes a expressão luz. Luz. E a humanidade tem procurado encontrar essa luz. Nós temos vários esforços em vários campos do conhecimento, realizações humanas, né, tentando trazer um guia, uma experiência marcante para a humanidade em que ali seja o ponto de virada, né? Mas durante um tempo a coisa caminha e depois se desmancha. Alexandria, por exemplo, com a sua grande biblioteca, reunindo livros e conhecimento de várias culturas, a promessa de trazer para a humanidade uma referência nova, e depois de um tempo tudo aquilo se perde, incêndio, guerras, desentendimentos, né? E aquela expectativa, infelizmente, ela se dissolve, mesmo pelo caminho da religião. Quantas pessoas, no desejo de se aproximar de Deus, de ter uma vida pura, de seguir por um determinado caminho de purificação, de santificação, alcançando o sublime, acaba se descaracterizando e caindo no fanatismo, caindo em práticas, né, que não aproximam de Deus, mas exatamente fazem o contrário, afastam de Deus. Isso é que o profeta Isaías está dizendo ali no versículo 20, a lei e ao testemunho, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus tem feito ao seu povo, que essas referências, elas nos ajudem a discernir aquilo que é bom e ruim, aquilo que é o caminho equilibrado da palavra de Deus, do reino de Deus, e aquilo que é extremado, exagerado, uma ênfase em alguma coisa que não tem esse peso, não tem esse valor, não nos aproxima de Jesus como a luz do mundo. Então Isaías já coloca isso. Se as pessoas não falarem, se elas não ensinarem, se elas não escreverem, se elas não trabalharem de acordo com essas grandes referências, a lei de Deus, as Escrituras, a palavra de Deus e o testemunho daquilo que Ele está realizando ao longo da história, o seu governo na história. Então, nós temos que nos afastar disso. Há um tesouro na história da igreja cristã, um tesouro que nós podemos fazer saques, nós podemos nos enriquecer dessa história do cristianismo, daquilo que está em concordância com o Evangelho. Então, hoje há pessoas procurando trazer esse tesouro para o seu dia a dia, suas leituras devocionais, né? Seus estudos sobre doutrina, sobre teologia, redescobrindo a beleza da liturgia do culto, entendendo que toda a nossa vida cristã é um discipulado.
Não apenas um curso com alguns temas para ser estudado, mas o culto, a vivência, os encontros, a participação na mesa do Senhor, toda essa riqueza da história da igreja cristã, em que nós não precisamos reinventar coisa nenhuma, mas apenas trazer essa riqueza, esse patrimônio, e talvez usar uma linguagem que comunique melhor hoje nos nossos dias, né? Mas não nos afastarmos da lei e do testemunho que Deus já colocou como aquilo que é confiável na história do seu povo. Aí o profeta Isaías começa a dizer de um quadro de profunda escuridão, de profundo afastamento de Deus, tão grave, que ele diz que as pessoas olhando para cima, elas vão amaldiçoar Deus. Elas vão culpar Deus por tudo. Deus é incompetente, Deus não cumpre a sua palavra, Deus não sabe o que faz, Deus não conhece o futuro. Inúmeras alegações que nós temos visto hoje. É muito triste, às vezes, você conhecer alguns pastores, alguns escritores, né, que num tempo atrás trabalhavam de acordo com a lei do testemunho. E hoje, eles já não fazem isso. Eles já abandonaram esses baluartes, essas colunas da fé, e para se apresentar como pessoas intelectuais, como pessoas contextualizadas, acadêmicas, eles agora começam a apresentar alguns ensinos que nunca foram adotados pelo povo de Deus. Mas por quê? Porque a escuridão, os problemas, o sofrimento, os erros da igreja, os aproveitadores da igreja que usam de discursos demagógicos, a aproximação exagerada com certos sistemas políticos e o disfarce para conseguir vantagens financeiras, tudo isso aborrece, cansa, mas não é motivo para nos afastarmos da luz que vem da lei e do testemunho, daquilo que Deus nos revelou pelas Escrituras. Mas Isaías descortina esse cenário triste, de escuridão, de trevas, de confusão, de abandono das referências. E aí agora ele vem e não nos deixa nesse vale de escuridão, mas ele nos fala sobre a graça de Deus indo ao encontro e trazendo para nós o Evangelho. É aí que vai se cumprir a profecia de Jesus nascendo em Belém, do Senhor crescendo na Galileia, uma Galileia que é o caminho dos povos, cheio de pessoas de várias culturas, desprezada, né, pela grande elite de Jerusalém, mas é ali que Jesus vive, é ali que Jesus trabalha, é ali que Jesus ora, é ali que Jesus louva o Senhor nos cultos domésticos junto com a sua família. Ele participa das festas relacionadas nas Escrituras, ele participa dos encontros na sinagoga. E embora haja demagogia, embora haja pessoas que estão ali de má fé, não importa, ele está ali para dar o seu testemunho, para viver a sua fé. E é isso que o profeta visualiza. Nesse ambiente, uma grande luz resplandece no meio das trevas. Mas o que nos diz o Evangelho de João sobre o resplandecimento dessa luz? Quando você abre o primeiro capítulo, você vai ver que o apóstolo diz: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, infelizmente, as pessoas estavam apegadas àquelas condições e elas não queriam romper com tudo aquilo. Então, ainda hoje, como naquela época, Jesus é o mais rejeitado entre os homens. As pessoas querem enfeitar Jesus, as pessoas querem trazer uma aparência mais atraente, mais próxima das expectativas que a sociedade tem, mas do jeito que Jesus é, na sua simplicidade e condizente com o que a lei e o testemunho apresentaram dele, as pessoas não querem. Eu acho que ele é exigente demais, ou ele é simplório demais, ele está desatualizado, eu preciso dar uma retocada. E infelizmente, novamente, Jesus passa por essa rejeição.
No entanto, ele é o maior presente. É isso que Isaías está colocando para nós. Que nós nos alegremos focando na simplicidade de Jesus como o maior presente que Deus deu para o seu povo. No entanto, esse presente, quando nós vamos ler o relato dos evangelhos, ele não veio sem deixar de criar tumulto, sem deixar de confrontar um mundo que o rejeitava. Então nós vamos ver Herodes usando de violência, nós vamos ver depois Isabel e Zacarias, né, quando tem o seu filho João, as situações que João, ao declaradamente, né, tomar partido e anunciar que Jesus é essa luz, que tanto Herodes como o sistema sacerdotal do templo estão corrompidos, não estão sendo leais à lei ou ao testemunho, mas que Jesus está vindo, é aquele que todos os corações devem se dirigir. Então ele prega o arrependimento, ele prega o caminho da graça. Arrependei-vos e crede, e Jesus também vai anunciar. Essa é a condição em que a graça trabalha no nosso coração, a mudança de mente e a obediência plena, a aceitação plena de Jesus, a nossa confiança em Jesus como o Salvador. É disso que o Rafael compartilhou, né? Uma luz tão forte que ela não está restrita a um território e à cultura dos judeus, mas em tempos anteriores, quando o povo de Deus estava no exílio, a lei e o testemunho foi deixado ali, como por Daniel, seus amigos, por Neemias, por Esdras, por aqueles que voltaram do cativeiro e aqueles que ficaram lá também. E essa semente, essa luz não se perdeu. Então, no mundo escuro, imaginando você navegando numa noite de tempestade no oceano, eles estavam muito distantes, esses que não estavam ali em Israel, estavam mais no Oriente, né? Na Babilônia para frente, havia um farol guiando eles naquela cultura até se aproximar desse tempo que aqui Isaías diz, né? Nos primeiros tempos, ou nos últimos tempos, né? Brilharia essa luz maravilhosa, na verdade nos últimos tempos, lá no capítulo 9, versículo 1, né? Mas nos últimos tempos o enobreceu. Aí os evangelistas vão falar que se cumpre em Jesus. Então, como é belo nós olharmos para a história e ver que a violência, a mentira, a pressão, tudo aquilo que tentou apagar essa esperança no coração do povo de Deus, não foi suficiente. Se você imaginar que o retorno do povo de Deus ao seu território, até a mensagem de João Batista, foram cerca de 400 anos, eles tiveram que vivenciar invasão do seu território, o domínio opressor, a presença incômoda de leis que os dominavam, que eram contrárias à sua liberdade, né? E estarem submissos a um governo e ao pagamento de impostos para uma nação invasora. Morte, prisão, assassinato, a vergonha da crucificação, uma série de situações. E a presença de Messias. Antes de Jesus chegar, vinham candidatos e se apresentavam como Messias. Líderes que trariam a eles a liberdade e a mudança de vida. E muitos acreditavam naquilo. Seguiam, se envolviam com aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas eram presas, eram mortas ou fugiam e os largavam na mão, e eles tinham então mais promessas que davam em nada. Quantos desses homens, quantas dessas pessoas surgiram, vieram com uma promessa e aí vinha a decepção, aí vinha de novo outro, promessa e decepção, promessa e decepção. Era uma coisa cansativa. Até que finalmente vem João Batista e aqueles episódios, né, dos pastores e dos magos inquietando a vida ali em Jerusalém, daquela região. Algumas pessoas vão falar, mas esse Jesus é apenas um mito, ele copia histórias antigas,
há semelhanças entre aquelas histórias, não só dos gregos ou da mitologia greco-romana, mas também da Babilônia, e antes, então, quando eles estavam no Egito, eles acabaram copiando algumas coisas. A verdade é que no meio judeu não havia espaço para esse tipo de coisa. E nenhum judeu devoto ia levar a sério alguma coisa que estivesse se pautando ou tivesse muita semelhança justamente com os contos, as fábulas, as religiões dos povos que eles consideravam idólatras, os politeístas. E o Senhor nos mostra por meio dos seus apóstolos que eles eram homens tementes a Deus, eles eram homens que conheciam a lei e o testemunho, e eles poderiam fazer esse discernimento com relação ao que Jesus dizia e ao que ele falava. Além do mais, a vinda de Jesus ela é documentada historicamente. Ela não é anunciada no abstrato de tempos idos que nós não temos nenhuma referência histórica. Quando você pega Lucas diz, olha, houve um recenseamento, houve um registro que naquela época era para fins de arrecadação de imposto, e José e Maria foram fazer o seu registro e uma viagem até Belém. Pesquisas arqueológicas vão mostrar que era possível a menção de não só um censo, mas 2 ou vários outros censos em que era comum fazer naquela época, né? Que às vezes uma pessoa que servia como governador exercia essa função uma segunda vez, com um prazo, um intervalo entre eles, né? Então o cuidado que Lucas teve de buscar uma referência histórica, como ele fala em Atos, né? Quando ele menciona Gamaliel e fala de outro censo na época daquele grande mestre, né? Então Lucas tem esse cuidado de estabelecer momentos que podem ser pesquisados, né? E nos situarmos diante dos acontecimentos daquela época. Então o Evangelho nos dá essa segurança, nos apresenta um local onde as coisas aconteceram, nos apresenta uma época onde as coisas aconteceram, para que nós entendamos quão valioso foi o cuidado de Deus em que as coisas não acontecessem arbitrariamente, em qualquer momento, em qualquer lugar, mas Ele foi direcionando os fatos, a cultura, e todas as questões necessárias, né, para que pudéssemos ter confiança de que de fato Jesus cumpriu as Escrituras. Então é nesse sentido que Lucas é muito cuidadoso em fazer o seu registro e dizer, olha, Deus, Ele foi preparando e cumpriu as regras, cumpriu aquilo que Ele havia dito, sem mudar as coisas de forma a ficarmos desconfiados. Quando você acompanha a vida de um homem, né, que deu uma grande contribuição no nosso país, o Barão de Mauá, um empresário, uma pessoa que tinha expectativas com relação ao futuro da nossa nação e fez grandes investimentos milionários, né? Fundou o Banco do Brasil, construiu ferrovias, mas sempre tentavam os políticos se aproveitar do que ele fazia. Tem um momento em que ele é prejudicado nos seus projetos, né? Ele diz, olha, é difícil fazer negócios com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro ele muda as regras do jogo, sempre a seu favor, quando menos você espera. Mas não é só o governo brasileiro, né, que faz isso. A gente estuda a história, a gente percebe que vários líderes e impérios mudavam conforme os seus interesses, né? Mas não é assim com Deus. Deus apresenta a sua promessa e Ele vai naquela linha trabalhando apesar de nós. A vinda de Jesus, essa luz maravilhosa, né, que
refugie de forma confiável com relação ao que Deus veio preparando no Antigo Testamento, passou por seres humanos falhos. Por exemplo, o Senhor fez aliança com Abraão justamente para separar a linhagem que formaria uma nação pela qual o Senhor veio. Mas veja o risco que a fraqueza de Abraão colocou ao permitir que a sua esposa ficasse com outros homens, com medo de que a sua vida fosse vitimada por causa da beleza, o que era um costume comum naquela época, de pessoas que tinham poder, né, que tinham autoridade, de tomar posse, não só de uma propriedade, mas inclusive de mulheres. E se Deus não intervisse, quando Abraão diz, olha, ela não é minha irmã, é minha irmã, e aí a Sara é levada, né, para estar quase sendo entregue ao harém daqueles líderes, né? O Senhor intervém, não permite que haja nenhum tipo de intimidade. Ele escolhe uma mulher que é estéril. Nenhum homem poderia engravidar, sabe? Se Deus não intervisse milagrosamente. E finalmente, quando Abraão está já maduro no sentido da sua confiança no plano de Deus, já tem um entendimento um pouco melhor do que é o reino de Deus, a promessa que por meio dele as famílias serão abençoadas, né? Então ele é abençoado com Isaac, o seu filho, e aquilo que era humanamente impossível, Deus interveio, Deus deu a graça, e agora nós temos o filho da promessa. E o filho da promessa casa com uma mulher que também é estéril, Rebeca também é estéril. O Senhor intervém. E não é à toa, né, que Isaac, imitando seu pai, também coloca em risco, quando Rebeca também quase vai fazer parte do harém, pois Isaac repete o mesmo erro, né, receoso de seu pai, dizendo que ela é sua irmã. Então, a palavra de Deus nos mostra, quando a gente vai olhando pela perspectiva de que tudo se conecta com Jesus, nós vamos vendo que se Deus não tem o governo e a direção de todas as coisas, os grandes heróis da fé, que muitas pessoas pensam, né, grandes heróis da fé, haveria total falência do plano, porque o ser humano não dá conta. Abraão ficou com medo, receoso, não daria conta. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, está ali para amparar, para conduzir. E a mesma coisa vai acontecer com os apóstolos, medrosos, limitados, incultos, desprezados pela grande estrutura religiosa da época e também do poder político. Aqueles pescadores, aquelas pessoas simples, o Espírito Santo vai trazer a eles essa luz forte, essa alegria, esse entendimento de que Deus tem as rédeas da história e de que as coisas vão acontecer. Eles entendem aquelas evidências, mas eles conviveram 3 anos com o Senhor e não enxergavam. É algo para nós pensarmos também. O quanto nós estamos enxergando da vida, do reino, da nossa vocação, das oportunidades de servir a Deus com a luz que nós já temos. O quanto nós já entendemos. O quanto nós já conseguimos fazer as conexões da palavra de Deus, da história da igreja, da nossa vida, e o nosso coração já está disposto ao serviço do Senhor. Ou nós estamos um pouco travados, amedrontados, com algumas situações aí que nos seguram, né? E nós não temos esse desprendimento para entender que não depende de nós. Não são os nossos esforços, as nossas supostas excelências, né? Mas é o quanto que o Senhor tem de nós, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos para o serviço do seu reino. Esse é o aspecto, né, que Isaías e os apóstolos nos ensinam. Nesse sentido, quando vamos nos aproximando da celebração
do nascimento do Senhor Jesus, nos lembremos de recordar com a nossa família os momentos devocionais, né? Tudo aquilo que antecedeu Jesus e descobrir como aquilo nos dá uma pitada, né? Nos dá uma dica, nos dá um pequeno vislumbre da luz que vinha sendo já vinha conseguindo, já vinha alcançando um pouco mais de espaço, e isso nos encoraja a viver a vida cristã de uma forma mais alegre e mais livre. A gente encontra essa linha de conexão. Quando você agora vai ter uma nova série bíblica, né, que vai aparecer aí em 2025, sobre Davi, e eu vi algumas cenas, eu vi algumas imagens, né, muito belas, tão bonitas, né? Como essas coisas vão trazendo para nós assim, mais elementos, né, para a gente se alegrar com as coisas que Deus fez. Então tem uma cena tão bonita de o jovem Davi ajoelhado, né, Samuel segurando carinhosamente o queixo de Davi e derramando óleo na cabeça daquele jovem. A unção ali, a escolha dele como rei era por causa de Jesus. O privilégio que estava sendo dado a ele era por causa de Jesus. A aliança que o Senhor fez com Abraão, depois a aliança que foi feita por meio de Moisés, e agora a aliança que seria feita com Davi, por causa de Jesus. Porque nós sabemos o que aconteceu com Davi, que também, quase, se fosse dependesse dele, colocaria por água abaixo a sua linhagem, por causa da sua desobediência, por causa das tentações que o derrotaram e poderiam destruí-lo, né, e derrotaram, mas aquilo, ele vivenciou as consequências, mas aquilo não impediu Deus de continuar trabalhando e preparando. E Deus prepara Salomão e dá o dom da sabedoria, e Salomão constrói o templo que apresenta e aponta para Jesus, mas também Salomão não dá conta de levar adiante nessa preciosidade, essa luz, segundo, né, a lei e o testemunho. Salomão também vai falar. O povo vai falhar, mas mesmo assim o Senhor dá graça e misericórdia. É nesse sentido que nós lemos aqui no versículo 4, Isaías dizendo que o Senhor vai quebrar esse jugo do fracasso repetitivo que nos acompanha, que nos envergonha. Ele vai quebrar tudo isso. E olha o exemplo, como no dia dos midianitas. Que dia dos midianitas? Você vai ler o período dos juízes e vai ver a história de Gideão, quando os midianitas oprimiam o povo, levavam tudo da colheita, do seu plantio, a violência, a guerra, e o Senhor então levanta Gideão. Mas nós sabemos que Gideão também era falho, mas o Senhor teve graça, teve misericórdia. Mas em Cristo, Isaías vai dizer, nós temos desse menino o domínio, um reinado justo, poderoso, um reinado que não tem fraqueza nenhuma. Ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. O seu governo está todo alicerçado nessa estrutura que Deus vem desde Gênesis preparando para o seu povo. Nós não estamos no limbo, nós não estamos na escuridão sem nenhum tipo de referência. Nós temos o propósito de Deus, nós temos a maneira como Deus age, nós temos o tempo de Deus, e por isso nós não corremos nenhum tipo de risco. É nesse sentido que as palavras de Jesus, as atitudes de Jesus, elas iluminam a nossa mente, elas dão luz e discernimento, elas aquecem o nosso coração, como o sol da justiça, ilumina e dá calor, e dá energia. Um poeta que não é cristão, mas fala de Jesus, ele diz assim: não te amo com o meu coração, pois ele pode parar, nem com minha mente, pois ela pode esquecer. Amo-te com a minha alma, porque ela é eterna,
e jamais deixará de sentir ou de lembrar de ti. Que bela palavra, né, que nos lembra o mandamento do Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Vai passando, né, por essas, vamos dizer assim, essas partes do nosso ser e vai até a nossa essência e diz: nós vamos experimentar esse amor. Como é que nós vamos amar o Senhor? Amor é uma questão de mandamento, é de ordem. Essa ação, essa luz, essa beleza, essa santidade direciona e move a nossa vontade na direção dele. E aí nós descobrimos o quê? Que celebramos na ceia do Senhor. E olhamos e encontramos na palavra de Deus: somos amados. Como é que nós não podemos amar? Quando nós sentimos a força desse amor que atravessa toda a história, todos esses percalços, todas essas limitações, todas essas coisas que poderiam ter dado errado. E não deram. Porque Ele nos amou. Porque Ele amou aqueles nossos antepassados. Os perdoou, os encorajou, os levantou. E a mesma coisa o Senhor quer fazer conosco. É isso que significa a lei e o testemunho. Nós sabemos, né, que na nossa época muito se fala em venda, né, muito se fala em despertar o interesse dos consumidores, né? E para isso a propaganda faz esse trabalho. Despertar o interesse, despertar a necessidade. Às vezes é uma coisa frustrante, né? Como o Grinch, naquele filme de Jim Carrey, quando disse: tantos presentes, mas tudo isso vai parar no lixo. Tudo isso chega uma hora, vai para o lixo. Eu uma vez assisti um documentário sobre o sucesso da Kibon. Então a Kibon começou a fazer sorvetes e começou a vender em caminhões, em pequenos caminhõezinhos que rodavam pela cidade. Só que no início as pessoas não compravam. Eles inventaram lá aquele picolé, né, com cobertura de chocolate, uma novidade, mas as pessoas eram muito desconfiadas. Elas tinham dificuldade de sair daquilo que era tradicional e aceitar um produto inovador. E aí o pessoal daqui teve a ideia do seguinte: fazer um caminhãozinho branco e o motorista todo de branco e sininhos no caminhão. Então o branco passava a visão de uma coisa confiável, higiênica, pura, e o sininho atraía as crianças. E não deu outra. Caiu no gosto das pessoas, então ouvia o sininho longe, a criançada já sabia que era o sorvete da Kibon, e aí via aquele caminhãozinho limpo, branquinho, o motorista também, tudo branco, as pessoas começaram a comprar aquele produto. E assim nós temos uma série de propaganda dos nossos dias, né, tentando alcançar também a atenção das pessoas. Mas o Evangelho não faz propaganda. Se fosse dependendo de propaganda, o Evangelho foi exatamente o contrário, porque quando Jesus veio, ele não chamava a atenção. E ele foi viver e nasceu em condições as mais simples possíveis. Então, contra tudo isso, contra toda essa tendência nossa, né, pelo grandioso, né, a luz da graça de Deus vem no nosso coração e nos mostra o quanto Deus se humilhou para se aproximar do seu Cristo. Agora é triste ver o estado, né, de algumas comunidades, de alguns comportamentos com relação a essa mensagem tão antiga, mas tão bela e tão presente. Alguns estudiosos da igreja, dos nossos dias, um casal chamado Gruden e Werner, ele acompanhou um grupo de 7 pessoas no período da sua vida com relação às suas atitudes para com a igreja. E eles começaram um determinado grupo ele, né, antes de se casar no grupo do Testemunho de Jeová. Aí ele conheceu a moça que era de uma igreja cristã, se casaram. Ele então começou a estudar a Bíblia, deixou o Testemunho de Jeová, seguiu com ela para a igreja evangélica, mas aí naquela igreja evangélica o pastor mudou, aí eles pegaram e se mudaram para outra comunidade. Era uma igreja de confissão reformada, eles foram para uma igreja de confissão mais carismática, mais pentecostal, e ali depois de um tempo, eles saíram também daquela comunidade, foram para um outro grupo mais contextualizado, que fazia algumas leituras mais liberais, e aí ficaram naquele grupo. Então esses
estudiosos, né, foram fazendo os relatos, acompanhando. E é interessante que eles usam uma expressão assim: eles se converteram e eles depois se desconverteram. Eu nunca ouvi essa expressão. Mas pelos estudos deles foi o termo que eles acharam adequado para expressar o que estava acontecendo com essas pessoas. É uma situação para nós olharmos também no nosso coração, na nossa vida. Será que há sinais na nossa vida de desconversão? Aquilo que Deus iluminou, que colocou como algo precioso para nós, né? Será que o nosso coração já não está fazendo a volta contrária e seguindo numa outra direção? Ou por influência do nosso cérebro, ou das propagandas, de tudo aquilo que na guerra mental, né, quer conquistar a nossa atenção? Lembremos do profeta Isaías, né? A lei e ao testemunho. Se eles não disserem, não fizerem referência a isso, não há luz neles. Não há luz, não há discernimento, não há aquilo que realmente é a palavra de Deus. Concluindo, né, a luz na história do povo de Deus nos faz referência ao Êxodo, a libertação lá do Egito, a coluna de nuvem e de fogo que guiava o povo do Senhor, a coluna de fogo que pousava sobre o tabernáculo, que era uma representação de Jesus, da sua encarnação, do seu viver junto com o seu povo. E durante a caminhada do deserto, eles tinham que se preparar para entrar na terra prometida. E ali eles tinham que abandonar toda a influência do Egito. E eles precisavam então estar submissos à disciplina do Senhor para ter o privilégio de estar na terra que mana leite e mel. Então, esse sol da justiça, ele veio brilhar para os pecadores, não só os judeus, como foi colocado nessa noite, mas também para os gentios. E quando você abre a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 7, nós vemos um grupo de judeus se aproximando de Jesus e dizendo: olha, Senhor, este homem, o centurião romano, ele merece que o Senhor atenda o seu pedido, porque ele é um homem piedoso e ele construiu uma sinagoga para nós. Ora, é uma coisa muito difícil que o judeu levasse em consideração um romano. E lá em Lucas 7 nos diz que esses homens se aproximaram de Jesus e disseram assim: olha, ajuda esse homem, ele merece sua atenção. As atitudes desse homem, que era provavelmente um temente a Deus, né, deram um bom testemunho, e o preconceito que eles tinham se dissolveu por essa atitude piedosa. É a mesma coisa quando nós vemos em Atos 10, também o Senhor conduzindo Pedro à casa de um oficial romano, e o anjo do Senhor aparece para dizer assim: as tuas orações foram ouvidas. As tuas orações foram ouvidas. O que é isso? Como é que aqueles homens que não eram judeus tinham essa atitude, esse viver que agradava a Deus? O Espírito Santo estava iluminando seus corações, e naquele momento que Jesus estava ali, eles seriam conduzidos à plena verdade. Então, é nesse sentido que nós somos chamados a abandonar tudo aquilo que é sombra. O famoso mito da caverna, né? Os homens que estão de costas para a realidade, olhando as sombras. E aí alguns quadros dos dias de hoje nos mostram que o famoso mito da caverna, em vez de nós olharmos para as sombras na parede, nós estamos olhando na tela do celular. Todo mundo olhando ali para a tela do celular, é aquela realidade que nos chama a atenção. A realidade da vida fica nas nossas costas. Então, o Senhor Jesus é essa luz que não está ligada àquilo que é virtual, né? Aquilo que é atrativo, mas aquilo que de fato nós precisamos nos confrontar. Esse vale da sombra da morte, essa escuridão, é uma figura que representa nossas crises, nossos traumas, nossas desilusões, nossa confusão, nossa dor, nosso pecado, nossa desobediência. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é representado por essa escuridão, mas elas
não são, como diz o texto aqui, né, não são as vencedoras, não são as que prevalecem. As luzes de Natal que tanto nos encantam, né, as luzes das danceterias do passado, né, os globos de luz das festas de hoje, sempre em algum momento vão se apagar. Alguém tem que desligar essas luzes, elas não podem ficar eternamente acesas. Mas a luz de Cristo não, sempre brilha. Os momentos mais difíceis que essa humanidade passou, guerra, prisões, humilhações, violência, abandono, a fé no Senhor Jesus, o Evangelho de Jesus supera, prevalece e chegou até nós. Agora, nós estamos numa certa encruzilhada, né? Nós estamos num momento em que nos faz refletir sobre a volta do Senhor Jesus, em que as coisas vão ficar conturbadas. Como é que nós vamos nos comportar? Nós temos suprimento espiritual, né, nas nossas lamparinas para passar por essa noite escura que está se aproximando. Êxodo capítulo 40, versículo 38 diz: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O Espírito Santo, quando veio sobre a igreja, naquele dia inaugural, uma chama de fogo estava sobre a cabeça, o que parecia ser línguas, né? Mas aqui ele tem ligação justamente com a glória de Deus no Shekinah, no tabernáculo, a presença de Deus guiando o seu povo. Então, nesse sentido que hoje o nosso coração pode se fortalecer, celebrando a alegria da primeira vinda, mas com os olhos para a chamada parousia. Parousia, advento, estão relacionados. E nutrimos essa alegria, redescobrindo de novo as disciplinas saudáveis, né, da nossa casa, da nossa vida devocional, de trazer as Escrituras para mais perto do nosso dia a dia. Algumas pessoas estão redescobrindo leituras de textos que são correlatos ao Antigo e Novo Testamento, que a igreja usava no passado para manter o interesse do povo de Deus conectado, né, às Escrituras. E é interessante lermos alguns livros que estão sendo escritos, né, nos nossos dias, justamente para resgatar essa tradição, esse comportamento. Tem de uma escritora cristã, onde ela fala sobre a liturgia, o título do livro é A Liturgia do Ordinário. E ela nos convida nas coisas mais simples do nosso dia a dia, estarmos conectados com uma palavra de Deus. Lavar a louça, limpar uma casa, no preparar a refeição, a liturgia do ordinário, trazendo de volta aquela presença, aquelas leituras, aqueles momentos específicos de oração durante o dia, esse frescor de nos animarmos de novo naquilo que o profeta está dizendo, a lei e o testemunho, a doce e maravilhosa palavra de Deus. Então, somente as Escrituras, nada mais, o Espírito Santo falando as Escrituras. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, nessa aproximação do Natal, o nosso coração ter esse reencontro com as Escrituras, né? Ter esse reencontro com a mensagem que previamente Deus com amor foi ao longo do tempo anunciando para a vinda dessa luz maravilhosa. Mas essa luz não surge de repente, ela vem ao longo do tempo trazendo um brilho cada vez maior, e hoje em nosso coração ela está assim. Lembra do encontro de Jesus com aqueles dois discípulos de Emaús? Quando o Senhor vai partir o pão, é que os olhos deles se abrem. Estavam caminhando com Jesus, ouvindo as Escrituras, a explicação, a exposição do melhor comentador das Escrituras, que é o próprio Jesus. Se assentaram, foram participar do pão. Até aquele momento eles não tinham reconhecido o Senhor. Mas então, quando o Senhor dá graças e parte o pão, lhes é dado o dom de ver. O dom de
Natal com a nossa família, que o Senhor nos faça ver com clareza o que Ele está fazendo na nossa vida e nos nossos dias. Que essa luz finalmente brilhe em nosso coração, que nós não fiquemos à parte disso, mas que os nossos olhos se abram. E assim a gente tenha de fato um feliz Natal com a nossa família, porque os nossos olhos estão iluminados com a graça do Senhor. Amém?